Apesar da boa safra, há produtores que têm sofrido com os eventuais impactos climáticos e das irregularidades no mercado internacional. Em 2 anos, cerca de 50 pedidos de recuperação judicial foram feitos devido à procura por produtores para reestruturar os seus empréstimos rurais. E há especialistas que acham que este número pode aumentar, Lilian. Pois é, e para a gente falar sobre esse assunto, a gente recebe a Juliana Biocchi, que é advogada especializada nesse tema. E a gente vai falar um pouco mais, então, sobre recuperação judicial no agronegócio. Aqui no nosso telão, ela já está conectada. Doutora Juliana, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom, conta pra gente como que está esse cenário atualmente, né? A sua especialização em recuperação judicial mostra que tipo de cenário hoje envolvendo esse assunto, né? O número de produtores rurais, de empresas do agro, vem crescendo? O que nós temos percebido nos últimos anos, até porque a gente passou por um processo de incerteza sobre a possibilidade de utilização ou não dos instrumentos da lei de recuperação de empresas para o produtor, principalmente para o produtor rural. E há cerca de 6, 7 anos atrás, e à medida que isso foi se estabilizando e também vieram os problemas aí com seca e algumas outras dificuldades, a gente vem notando sim um aumento do número de pedidos de recuperação judicial de produtores rurais e também de empresas vinculadas aí ao agronegócio, né? A gente teve aí alguns anos, principalmente ano passado, aqui na região sul, onde eu falo, né, um ano bastante desafiador em termos climáticos, e a gente percebe que o endividamento começa agora a ser tratado de uma maneira um pouco mais estruturada pelo produtor rural. Certo. E, doutora, como é que a lei comporta, né, com produtores nessa situação, como esses sem CNPJ? Também pode pedir proteção da justiça para a negociação de débitos e crédito? A gente precisa ter em mente assim que quando a legislação foi criada em 2005, ela foi pensada assim para acolher o produtor rural, mas isso não vinha com muita clareza. Nós estávamos numa transição aí legislativa. Na época nós tínhamos há pouco vigente o Código Civil, que tratou um pouco diferente essa questão da atividade agrícola. Depois, em 2012, veio uma mudança e gerou uma certa incerteza. Hoje a gente tem aí uma estabilidade bastante grande do sistema. Nós tivemos uma reforma no ano passado, né, que acabou também dando mais segurança jurídica para o produtor rural, que tem aí as suas dificuldades e busca ajuda dos instrumentos da Lei de Recuperação de Empresas. Com a reforma da lei, algumas espécies de dívidas, tais como, por exemplo, a dívida para compra de área, a dívida decorrente de operações estruturadas, né, dentro do crédito rural, ficaram de fora da extensão do plano de recuperação judicial para o produtor rural. Mas, dependendo do caso, e a gente tem que ter clareza de que nunca se trabalha com fórmulas prontas, cada caso tem aí as suas peculiaridades, a gente precisa entender, né? Dependendo do caso, a lei de recuperação de empresas pode ser uma boa alternativa para o produtor, porque ela, primeiro, blinda a atividade rural com a entrada do pedido, ou seja, por um período de tempo, enquanto se estiver negociando o endividamento, não vão acontecer alguns atos de patrimônio ou até de penhora de valores, né? Ou arresto de bens ou de grãos, para que se crie uma atmosfera de negociação e permite a negociação pelo princípio da maioria, como a gente costuma dizer. O que isso significa? Que, dependendo da situação, se eu tiver algum credor que não concorda com um determinado fluxo de pagamento, mas a maioria dos meus credores concorda, eu consigo arrastar, de alguma forma, esse credor dissidente, e aí eu gero esse princípio da maioria. A vontade do mercado, a vontade da maioria se sobrepõe à vontade individual, que é um traço bem peculiar das recuperações. É interessante trazer esse panorama, né? Vamos supor que, para quem está assistindo a gente, um produtor rural em situação crítica ou em recuperação judicial aí com baixo ou nulo faturamento, né? Quais são algumas opções ou os processos, né, até que ele consiga pedir a recuperação judicial e quais alternativas que a gente teria hoje, né, no mercado, quais seriam os benefícios e riscos, digamos assim, de uma recuperação judicial? O que a gente precisa ter em mente, que eu acho que é bem importante que as pessoas que estão nos ouvindo tenham clareza em relação a isso, é que a recuperação judicial ela é uma parte do trabalho que precisa ser desenvolvido. A gente precisa entender a situação daquela determinada pessoa, daquele determinado produtor rural, em que momento ele se encontra, qual é a extensão da crise, principalmente a crise de liquidez, né? A gente costuma dizer, e essa máxima vale também para qualquer atividade econômica, inclusive a agrícola, que uma empresa ou um agricultor não quebra porque tem dívidas, ele quebra porque não tem caixa, né? Porque por alguma razão ele perdeu a capacidade de pagamento
obrigações que ele havia contraído. Então, a gente precisa entender a extensão dessas dívidas em relação ao patrimônio, que momento essa pessoa se enquadra, o que foi que levou ela àquela determinada situação de não conseguir pagar as contas, se foi um evento climático, se é uma sucessão de anos com dificuldade, enfim, cada situação vai ser diferente, às vezes até uma sucessão, né, um problema familiar, enfim, cada caso, como eu disse, é um caso peculiar. E aí, a partir do entendimento da situação, traçar uma estratégia. Então, a recuperação judicial pode ser uma estratégia, mas eu tenho outras, né? Eu tenho a possibilidade de negociar diretamente com os credores, eu tenho a possibilidade, de repente, de fazer caixa com a venda de algum ativo e quitar essas obrigações. A gente não pode sair, eu sempre trabalho com essa ideia, né, com fórmulas prontas. Olha, aqui vou lá porque fulano está numa situação difícil, vamos fazer uma recuperação judicial. Não, fulano está numa situação difícil, precisamos entender a situação e aí, em cima dos instrumentos legais, buscar a melhor alternativa. Sempre lembrando, e acho que isso é um tema bem interessante, que a gente tem a figura da recuperação extrajudicial, que ela é pouco conhecida, pouco utilizada, mas pode resolver boa parte dos problemas. Tá aí, já fica uma pauta para uma próxima entrevista, né, doutora Juliana? Obrigada pela participação hoje aqui no Agromanhã. Um excelente dia e até a próxima. Obrigado.